Bom dia, nono ano, como vocês estão? Aqui quem está falando é o professor Andrews. Estamos começando mais uma aula de ciências. Eu espero que todos vocês que estão assistindo este vídeo estejam bem, se cuidando bastante, que a família de vocês estejam bem. E é isso, pessoal. Na aula de hoje, nós continuaremos com o nosso conteúdo programático do bimestre. Estudaremos hoje qual é a nossa localização no espaço. Nós já vimos, né, que quando nós tratamos de astronomia, as medidas que estudamos, elas são relativamente grandes. Relativamente grandes não, né? Elas são imensas. Então hoje nós aprenderemos um pouco sobre a escala do nosso universo, as distâncias entre as galáxias, veremos o raio, né, em relação do Sol em relação ao centro da galáxia. Então nós veremos algumas unidades de medida. Tudo bem, pessoal? E para fazer tudo isso, faremos uma comparação com o nosso planeta e com o nosso sistema solar. Tudo bem, pessoal? Então, bora começar? Vamos abrir o livro lá na página 24. Antes de tudo, precisaremos entender algumas unidades de medida utilizadas na astronomia. E é super importante sabermos o que estamos medindo, né, pessoal? Por isso, eu preciso que vocês entendam a diferença entre as unidades que eu mostrarei a partir de agora. Eu mostrarei algumas unidades de distância, tá? A primeira unidade que deveremos aprender é a seguinte, pessoal, é a unidade astronômica. O que é a unidade astronômica? A unidade astronômica é uma medida de distância amplamente utilizada para indicar distâncias dentro do sistema solar e se refere à distância entre a Terra e o Sol. Então é o seguinte, pessoal, cientistas, né, durante anos da ciência, descobriram qual é a distância entre a Terra e o Sol. E essa distância ela foi considerada como uma unidade astronômica. Então tem como você analisar qual é a distância dos outros planetas em relação ao Sol utilizando essa unidade astronômica. Tudo bem, pessoal? Ó, o valor de uma unidade astronômica corresponde a aproximadamente, olha quantos zeros nós temos ali, 150 milhões de quilômetros, tá, pessoal? E um exemplo que nós temos, né, no caso seria Marte. Marte está a 228 milhões de quilômetros do Sol. Isso corresponde a 1,5 unidade astronômica. Entenderam, pessoal? Agora iremos para uma unidade que vocês provavelmente já escutaram em algum filme de ficção científica. Já ouviram falar do ano-luz? Primeiramente, pessoal, antes de nós começarmos a mostrar para vocês qual que é o valor de um ano-luz, nós precisamos deixar algo super claro em relação a essa medida ano-luz. Ano-luz, apesar de ter ano no nome, não é uma unidade de tempo. O ano-luz é uma unidade de distância, de comprimento. É que nem o metro, é que nem o quilômetro, que nem o centímetro, que nem a milha. Entenderam, pessoal? Então o ano-luz, ele não é tempo, é uma unidade de distância. Tudo bem, pessoal? Ou seja, o que é o ano-luz? O ano-luz corresponde à distância percorrida pela luz durante o período de tempo de um ano. Ou seja, pessoal, imagina a luz viajando durante um ano. Nós já vimos que não existe nada mais rápido do que a luz. Então, voltando, imagina a velocidade mais rápida que existe viajando durante um ano sem parar. A distância que a luz percorreu durante este um ano de viagem é igual a um ano-luz. Vocês têm ideia do quanto grande é isso? Como a velocidade da luz é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, ou seja, cada segundo a luz viaja 300 mil quilômetros, olha quão rápido ela é, né, pessoal? Um ano-luz corresponde a aproximadamente 9,5 trilhões de quilômetros. É muita distância, pessoal. Conseguem imaginar isso? Um exemplo que nós podemos ver é a Próxima Centauri. A Próxima Centauri ela está a 4,2 anos-luz. Então o que nós fazemos? Lembra daquele valor que nós vimos no slide anterior? Nós pegamos ele e multiplicamos por 4,2. Então nós temos o seguinte, pessoal, que é igual a 39 trilhões 734 bilhões 219 milhões 300 mil 493 quilômetros de distância em relação à Terra. É muito longe, pessoal. Então aqui está a Próxima Centauri. Então agora nós já aprendemos uma unidade astronômica, que era a distância entre a Terra e o Sol, né, que nós podemos utilizar como escala. E agora tem o ano-luz, que corresponde à distância percorrida pela luz durante o período de tempo de um ano. Tudo bem? Agora vamos para mais uma unidade de medida, a famosa parsec. O que é uma parsec? Antes de tentarmos entender essa medida, vamos analisar um exemplo
do livro, tá, pessoal? Um exemplo super prático que o livro nos mostrou. Olha este exemplo, tente fazer em casa se puder. Imagine você levantando um lápis na altura dos seus olhos. Faça o seguinte, feche o olho esquerdo e observe o lápis. Agora, feche o olho direito e abre o olho esquerdo. O que aconteceu com o lápis? Você observa que ele muda de posição? Parece até que se mexe, não é verdade? Você já deve ter percebido isso. Ou seja, pessoal, existe uma diferença na posição do lápis quando observado de um outro lugar. Isso acontece com as estrelas também. Por exemplo, a Terra ela se move em torno do Sol. Então as estrelas terão diferentes posições quando observadas de diferentes pontos da órbita terrestre. Essa mudança aparente é chamada de paralaxe. A partir desse ângulo, combinado com a distância média da Terra em relação ao Sol, os astrônomos conseguem calcular a distância até uma estrela. Então, pessoal, nós temos aqui, que o parsec é uma unidade de medida de distância a um objeto cujo ângulo de paralaxe é 1 segundo de arco. Quanto menor for o ângulo, mais distante está a estrela, ou seja, nós medimos a posição da estrela em dois pontos diferentes da nossa translação em torno do Sol. Entenderam? Daí nós conseguimos ter uma medida utilizando a distância média da Terra do Sol para saber qual que é a distância em que essa estrela está. Beleza, pessoal? Agora que começamos a entender as distâncias astronômicas envolvidas, vamos analisar as posições dos corpos celestes conhecidos. Começaremos estudando, pessoal, as galáxias. Antes de tentarmos analisar as galáxias, vamos utilizar como exemplo a galáxia mais importante, que é a Via Láctea. Eu falo que é mais importante porque é onde nós vivemos, né, pessoal? Aqui ao lado, nessa foto que vocês podem ver, nós temos uma representação do que seria a Via Láctea. Lembrando que nós não temos uma foto oficial dela porque estamos dentro dela. E essa imagem foi feita a partir de projeções, né, que conhecemos da nossa galáxia. Nós temos aí, né, toda a representação espiral de como seria a galáxia com um buraco negro, com possivelmente um buraco negro no centro dela. Tudo bem, pessoal? Então vamos analisar o que é a Via Láctea, algumas características dela. Temos aqui, pessoal, primeira característica é que a Via Láctea ela tem um formato espiral. Vocês estão vendo aqui, pessoal? Existem 4 tipos de formatos de galáxia. Existem as espirais barradas, as elípticas, as irregulares, né, que elas não obedecem nenhum tipo das 3 primeiras galáxias, características das 3 primeiras galáxias que eu falei, espirais barradas e elípticas. Nós temos também, pessoal, aqui que a Via Láctea possui em torno de 200 bilhões de estrelas. Nossa, é muita estrela, então vocês não têm ideia do quão grande é a nossa Via Láctea. E apesar disso, ela ainda é pequena comparada a outras galáxias. E entre essas estrelas nós conhecemos o Sol, que é o centro do nosso sistema solar. Beleza, pessoal? Temos aqui que ela possui um diâmetro de 100 mil anos-luz. Vocês viram quão grande é um ano-luz, né, pessoal? 9,5 trilhões de quilômetros. Então, experimenta multiplicar isso por 100 mil. Então, o diâmetro da galáxia é de aproximadamente 100 mil anos-luz. Tudo bem? E o Sol, ele leva cerca de 200 milhões de anos para dar uma volta completa. Entenderam? Então aqui, pessoal, são algumas características da galáxia que nós vivemos, Via Láctea. Não se esqueçam, tá? Via Láctea é o nome da galáxia que nós vivemos. Agora, pessoal, vamos fazer uma brincadeira. Eu vou fazer uma perguntinha a vocês. Qual é o nosso endereço? Então, para isso, pessoal, peço que vocês peguem um livro e abram nesse infográfico que nós temos lá no livro, tá, pessoal? Porque talvez a imagem do vídeo não esteja muito boa para vocês acompanharem o detalhamento, né? Então, peguem lá o livro, tá, pessoal? Então, vamos lá. Qual é o nosso endereço? Quando eu pergunto algo desse tipo, você pode perguntar, né? Pode responder com o nome do seu bairro, a rua onde você vive, o número da sua casa. Mas vamos tentar levar isso a um nível muito, muito maior. Vamos lá. Onde é que vivemos? Primeiro, pessoal, vamos começar e seguir esse infográfico aqui. Nós moramos no universo. O que é o universo? Resumindo, é tudo que existe. Tá? Simplesmente isso. É tudo que existe. Dentro do universo, estamos dentro do que é chamado de superaglomerado local. O superaglomerado local são estruturas que têm extensão de até 100 megaparsecs e compõem o universo junto da matéria escura. Tá, pessoal? E dentro deste superaglomerado local, nós estamos no que é chamado de grupo local,
que é um conjunto de aproximadamente 50 galáxias, com tamanho de até 10 milhões de anos-luz. Então, pessoal, 10 milhões de anos-luz, vocês têm ideia do quanto grande que é isso? É pegar 10 milhões e multiplicar por 9,5 trilhões de quilômetros. E tem que lembrar aqui o seguinte, pessoal, que nós temos 50 galáxias, então a nossa galáxia ela faz parte dessas 50 galáxias, né? É uma dessas 50 galáxias. Então, pessoal, a gente ainda está numa região muito pequena, tá, do universo, tá, pessoal? Muito, muito pequena, muito ínfima. E dentro dessas galáxias está a nossa Via Láctea. Nós já falamos bastante sobre ela, né, pessoal, no slide anterior. Então vamos seguindo aqui então. Em uma região dessa Via Láctea, né, da nossa galáxia, nós estamos no braço de Órion. E dentro dessa região do braço de Órion está o nosso sistema solar. Cerca de 27 mil anos-luz do centro da Via Láctea, que possivelmente seria um buraco negro. Então, ó, vamos lá, pessoal, não vamos nos perder. Nós moramos aonde? Nós moramos no universo, dentro do superaglomerado local, em uma região chamada de grupo local, na galáxia Via Láctea, na região do braço de Órion, dentro do sistema solar. Daí no sistema solar nós estamos aonde? Nós estamos no que é chamado de região interna do sistema solar, que são os planetas que estão mais próximos do Sol, né? Lembram disso, pessoal, das nossas aulas passadas? Os planetas telúricos, os planetas terrestres, que estão mais próximos do Sol, os que estão um pouco mais longe. Então, dentro do sistema solar nós estamos no que é chamado de região interna, tá, pessoal? Daí nessa região do sistema solar interno nós ocupamos a terceira posição de proximidade do Sol. Nós somos o terceiro planeta. Daí dentro da Terra, né, que é o nome do nosso planeta, estamos dentro do continente americano. No continente americano estamos na América do Sul, em um país chamado Brasil. Daí no Brasil nós moramos na região centro-oeste, no estado de Mato Grosso do Sul, na cidade de Campo Grande. Nós podemos aumentar ainda mais esse endereço, colocando os nossos bairros, ruas, número de casa. Não, os nossos bairros não, a zona onde que nós vivemos, depois o bairro, depois as ruas, depois o número de casa. Mas tá bom, né, pessoal? Eu acho que vocês já entenderam o quão grande o nosso universo é. Tudo bem? E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham entendido essa viagem que nós tivemos agora. E é isso aí. Qualquer dúvida é só me mandar mensagem que eu responderei assim que puder, tá? Até mais, pessoal. Tenham uma ótima semana de